Bem, como nós havíamos prometido no nosso último encontro, nós vamos fechar o nosso trabalho relacionado a termos integrantes da oração, vendo o agente da passiva. E nós trabalhamos na aula anterior o complemento verbal, que é o objeto direto e indireto, e o complemento nominal. Vimos até a diferença entre o complemento verbal para o nominal. O complemento verbal é objeto direto e indireto e completa o sentido do verbo, como a palavra já está dizendo, verbal. E o complemento nominal, que completa o sentido de um nome, sendo esse nome um adjetivo, um substantivo abstrato ou ainda um advérbio, formando aquela siglazinha de anterior que nós chamamos ASA. A de adjetivo, S de substantivo abstrato e ainda o último A de advérbio. Lembrando que o complemento nominal só se refere a substantivo quando esse substantivo for abstrato, quando ele for um sentimento, uma ação. Sendo outro tipo de substantivo, no caso concreto, não é mais complemento nominal. Ele vai ser um adjunto adnominal que nós vamos ver posteriormente. Então, nós vamos dar sequência hoje vendo o agente da passiva, que ele é representado por essas três preposições: o por, o pela no singular ou no plural, e o pelo, que é o masculino de pela, no singular ou também no plural. Por, pela, ou pelas, pelo, ou pelos. Então, isso aí é só um detalhe para a gente ver. O agente da passiva é o termo da oração que pratica a ação verbal. Pratica, auxiliado por uma preposição, que são a preposição que acabamos de falar, por, pela ou pelas, e ainda pelo ou pelas, que é o masculino singular e plural de pelo. Então, completa, é o termo da oração que pratica a ação. Ele é o agente da passiva. Agente, está dizendo, pratica, ele é agente, ele vai praticar. O agente, por exemplo, o agente policial não pratica a entrega das cartas, ou do agente de correio, o agente policial não pratica a ação, no caso, a prisão de alguém, a detenção de alguém, pois é a mesma coisa que a gente pratica, está dizendo, agente. Então, o agente dos correios, por exemplo, pratica a entrega das cartas, né? E assim vai. Então, agente é o praticante da ação. Vejam só, o agente da passiva pratica a ação do verbo, que nós vamos chamar de ação verbal. Auxiliado por uma, quer dizer, vem sendo acompanhado, reforçado por uma dessas preposições, por, pela, ou pelas, pelo ou pelos. Então vejam só que é bem simples, nós vamos trabalhar bem rapidinho. Nós temos a voz, orações na voz ativa e oração passiva e oração na voz ativa. Quando essa oração tiver na voz passiva, aí vai aparecer o agente da passiva, que é o que pratica a ação. Aqui é porque foi feito ao contrário, mas primeiro vem a primeira, a segunda oração. Quando eu digo, o filho ama a mãe, quem é que pratica a ação? É o filho, sujeito. Sujeito pratica a ação. Ele ama quem? Ama a mãe. Então, acabamos de falar lá no objeto direto e indireto, complemento verbal, que esse verbo aqui, verbo transitivo direto, pede um objeto direto, ok? Ama, quem ama, ama alguém. Então, o filho, que é o sujeito, filho é o ser de quem falamos na oração. Está lá nos termos da oração, nos termos essenciais. O filho ama a mãe. O filho ama quem?
a mãe. A resposta de quem é objeto direto. E sendo objeto direto, a mãe sendo objeto direto, ama vem a ser um verbo transitivo, VTD quer dizer verbo transitivo direto. Toda vez que é um objeto direto, o verbo é transitivo direto. Toda vez que tivermos um objeto indireto, o verbo é transitivo indireto. Quer dizer, quem pede complemento verbal é verbo transitivo, ou direto ou indireto. Se ele não pede nem objeto direto nem indireto, nós vamos chamar de verbo intransitivo. Quando ele pede os dois objetos ao mesmo tempo, nós vamos chamar de verbo bitransitivo, que é o transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que ainda não é o nosso caso, só um reforçozinho. Então, veja só. O filho ama a mãe. Então, observe só, esse exemplo foi dado aqui, só para a gente pegar lá na frente. É bem simples nós identificarmos o agente da passiva. O filho ama a mãe está na voz ativa. O que é a voz ativa? É a voz normal que a gente fala. O filho ama a mãe. O professor ensina ao aluno. Não é isso? O pai chama ao filho. Então, vejam só. Essas vozes que são normais no nosso dia a dia é que nós vamos chamar de voz ativa. Da voz ativa nós vamos fazer a transformação dessa voz ativa para a voz passiva. Nessa voz passiva é que nós vamos encontrar o agente da passiva. Quem é o agente? É o ser que pratica a ação na voz passiva. Então vejam só, o filho ama a mãe. A mãe é amada pelo filho. Nesse caso, a voz está na passiva, então quem é que pratica a ação? O filho. O filho ama a mãe. Então vejam só que nessa frase aqui, a mãe é objeto direto. Nessa outra, a mãe vai ser sujeito. O objeto direto da voz ativa passa a ser sujeito na passiva. E o sujeito da passiva passa a ser o agente da ativa, passa a ser agente da passiva. Fica assim. E esse verbo aqui, ele é transformado em uma locução verbal. O que é a locução? É o verbo ser, a palavra é do verbo ser, o sou, tu és, ele é, mais o verbo qualquer que estiver sendo em discussão. Esse primeiro verbo nós vamos chamar de verbo auxiliar, o verbo ser vai ser auxiliar, e o segundo verbo nós vamos chamar de verbo principal. Observe, para ficar mais bem entendido. O sujeito da voz ativa, passa a ser o agente da passiva, quer dizer, da voz passiva. Sujeito na ativa, o filho, passou a ser agente da passiva, pelo filho. Sempre o agente da passiva será auxiliado por uma dessas preposições, viu? Nós vamos ver no exemplo mais bem claro. E o objeto direto da voz ativa passa a ser sujeito da voz passiva. Auxiliado, ele é auxiliado por um verbo auxiliar, lógico. Ele é ajudado, vamos chamar esse auxiliar de ajudado, por um verbo auxiliar. Auxiliar por um verbo auxiliar, já está bem claro, né? Por um verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar sempre vai ser o verbo ser, mais o verbo principal, do jeito que eu falei aqui, ó. Nós temos o verbo ser, que a palavra é, mais a palavra amado, que é o outro verbo no particípio. Esse verbo principal, ele vai aparecer no particípio. Esse particípio, pessoal, é uma questão de passado. Por exemplo, se eu falar assim, o verbo falar no particípio é falado. Caminhar no particípio é caminhado. Escrever no particípio é escrito ou escrevido.
Pintar, no verbo, no particípio, é pintado. Então vejam só, esse particípio é fácil. Então vejam só, o cão mordeu o menino. Observe só que aqui nós temos a voz ativa. Que é a voz ativa? Repito, é a voz normal que falamos e que escrevemos. O cão normal, aquilo que nos vem na teia. Do jeito que vem na teia nós falamos, então é a voz ativa. Observe, quem foi que mordeu o menino? O cão. Esse cão passa a ser, no caso aqui, um sujeito. Quem é o predicado? Mordeu o menino. Mordeu, vai ser o verbo, não é isso? Vai ser o verbo. Esse verbo nós vamos chamar de verbo transitivo direto. Por quê, pessoal? Porque quem morde, morde alguém ou morde alguma coisa. Objeto direto diz o quê? O que ou quem? A resposta da pergunta o que ou da pergunta quem é que nós vamos chamar de objeto direto. Aí eu disse, o cão mordeu. Aqui é um verbo transitivo direto, porque pede o objeto direto. Mordeu quem? A resposta vai ser o menino. Então, menino vai ser objeto direto, ok? Vai ser objeto direto. O cão mordeu quem? O menino. Aqui é objeto direto. Aqui é sujeito. Então, vejam só. Aqui na voz ativa, temos já classificado. O cão é sujeito, mordeu o menino, nós vamos chamar de predicado. E dentro do predicado nós temos o verbo transitivo direto, porque pede o objeto direto. E o menino vai ser o objeto direto. Okay? Então veja só, a voz ativa, o cão mordeu o menino. Isso aqui só é um detalhe para a gente ter um pouco de compreensão antecipada a respeito da frase, da análise sintática como um todo. Então, a regra diz o seguinte, o sujeito da voz ativa passa a ser o agente da passiva. Aqui é a voz ativa, essa frase. O sujeito é o cão. Então, o objeto direto da ativa passa a ser o sujeito da passiva. Quem é o objeto direto? O menino. Esse mordeu aqui, ele vai aparecer naquela formação de um verbo auxiliar mais um verbo principal. Isso aqui, ele é um verbo principal, mordeu. Mas vai aparecer antes dele um auxiliar. Para a gente encontrar o agente da passiva, basta isso. Colocar o verbo ser antes do verbo que já está na frase da ativa. Fica como? Fica. Quem é o objeto direto da voz ativa? O menino. Então, o objeto direto da voz ativa passa a ser o sujeito da passiva. Então, o menino... Pronto, o objeto direto passou para cá. Já passou o sujeito. Foi mordido. Observe que aqui nós temos uma locução verbal. Aqui nós temos o verbo auxiliar, mais quem, mais o verbo principal. Toda vez quando for se encontrar o agente da passiva tem que ter dois verbos. O verbo principal que vem da oração da voz ativa, mais o verbo ser, que é esse serzinho aqui que eu botei. Ó. Ele vai ser o verbo auxiliar. Sempre vai ser o ser, que é o verbo auxiliar. Que no caso da palavra foi. Eu fui, tu foste, ele foi. Mordido. Não é foi do verbo ir, é ser. É o foi do verbo ser. Ele foi mordido, ele é mordido. Ele será mordido. Entendeu? Então, o menino foi mordido. Isso aqui nós vamos chamar de locução verbal, que é o verbo ser, auxiliar, que é o primeiro que aparece,
mais o verbo principal, que é o verbo que já está na oração da voz ativa. Foi mordido pelo cão. Pronto. Então, esse pelo cão nós vamos chamar de agente da passiva. Então vejam só que aqui o cão praticou a ação. Então isso aqui nós vamos chamar de voz passiva. E se essa oração está na voz passiva, o agente da passiva, o que é o agente? É aquele que pratica a ação na voz passiva. Quem foi que praticou a ação? Foi o menino ou foi o cão? Foi o cão que mordeu o menino. O menino foi mordido, ele passa a ser sujeito. Então, vejam só. O sujeito da voz ativa, desse aqui, passa a ser o agente da passiva. E o o objeto direto da voz ativa passa a ser o agente. Então, da voz ativa é assim, pessoal, ó. Tan e tan. Então, vejam só. O objeto direto da voz ativa passa a ser o sujeito da passiva. E o sujeito da ativa passa a ser o agente da passiva. É bem simples. Vou colocar uma outra frase bem prática aqui, ó. Eu vou colocar a frase: o menino rasgou o livro. O menino rasgou o livro. É a frase normal. Se ela é a frase normal, nós falamos no dia a dia, nós vamos dizer que essa frase está na voz ativa. Que eu embolei um pouco. A voz ativa. Então, quem é o sujeito na voz ativa? O sujeito é o ser de quem falamos. É o quê? É o menino. Foi ele que praticou a ação. O menino rasgou o livro. Ok? Então, aqui vai ser sujeito. O menino rasgou o quê? Ele rasgou alguma coisa. Que esse rasgou vai ser um verbo transitivo direto. Toda vez que pedir a pergunta o que ou quem, o verbo faz essa pergunta, a resposta vai ser um objeto direto. Então, rasgou o quê? O livro. Aqui nós temos um objeto direto. Rasgou o livro, tudo isso aqui nós vamos chamar de predicado. Então, sujeito é o menino, rasgou o livro é o predicado. Rasgou é o verbo transitivo direto, porque pede um objeto direto. Ok? Pronto. Aqui nós temos a voz ativa. Agora nós vamos procurar a voz passiva para encontrarmos o agente da passiva. Porque o agente tem que estar dentro da voz passiva, porque já está dizendo agente da passiva. Ok? Então, quem é o objeto direto da voz ativa? É o livro. Então, aqui diz, o objeto direto da ativa passa a ser o sujeito da passiva. Então, esse objeto direto ele vai passar para cá. Então, fica o livro, que é o objeto direto na ativa, vai ser o sujeito da passiva. Rasgou é o verbo principal, mas antes tem que ter um verbo auxiliar, que é o quê? É o verbo ser conjugado, depende do que exigir aqui na frase. Então, o menino rasgou o livro, voltando, a gente volta a frase. Então, o livro foi rasgado pelo menino. Então, o livro foi rasgado. Então, foi é o verbo auxiliar, o verbo ser, e rasgado é o verbo principal no particípio, que é no passado. Pronto, está no passado. Foi rasgado. Então, o livro foi rasgado.
Na ativa, quem rasgou o livro foi o menino, então vem pela preposição, junto com a preposição pelo menino. Observe que pelo é o quê? É uma preposição. Se aqui fosse menina, seria pela. Se fosse meninos, seria pelos. Se fosse meninas, seria pelas. Se fosse por um animal, ele dizia por um animal, ou pelo animal. Certo que tem que ter o agente da passiva, tem que ter uma dessas preposições aqui, viu? Então veja só, o menino rasgou o livro, na ativa, na voz ativa, para nós encontrarmos o agente da passiva, o praticante da ação, que nós vamos chamar de praticante da ação, que é o agente da passiva, temos que fazer esse jogo. Quem estava no final vem para o começo e quem está no começo vai para o final. Quem é agente é o sujeito e o objeto passa a ser sujeito. Então vejam só. O livro, quem foi que foi rasgado? O livro passa a ser sujeito. Foi rasgado. Aqui nós temos uma locução verbal, que são dois verbos. Nós temos o verbo ser, que é o verbo auxiliar, mas o verbo principal. Foi rasgado pelo menino. Quem foi que praticou a ação? O menino. Então, se o menino praticou, ele tem que aparecer acompanhado de uma preposição. Ele é o agente. Ele é a pessoa que praticou. Foi ele que praticou. Agente quer dizer praticar. Viu? Agente. Agente. Quem pratica a ação na voz passiva. Pronto. Então fica assim. O agente é aquele que pratica a ação na voz passiva, que é a segunda montagem da frase. O livro, que era o objeto direto, passou a ser o sujeito. Foi rasgado, rasgado passou por particípio e veio com um verbo auxiliar, o verbo ser, foi. Pelo menino, o menino foi que praticou a ação. Então, o menino vai ser o quê? Agente da passiva. Por quê, pessoal? Ele é agente da passiva porque ele praticou a ação. E essa ação, essa última frase está na voz passiva. Okay? Por que a gente sabe que está na voz passiva? Porque tem um agente praticante e ainda tem uma locução verbal. O verbo ser mais o verbo auxiliar. Qualquer verbo, o verbo ser, que é o auxiliar, desculpe, o verbo ser, que é auxiliar, mais o verbo principal, que é o verbo da oração que está na voz ativa. Por exemplo, se eu disser assim, o professor deu a aula, está na voz ativa, o professor deu a aula. Então, para a voz passiva fica, passar para a voz passiva fica, a aula foi dada, o verbo ser, mas o dado, foi dada pelo professor. Quem foi o agente? Quem foi que praticou a ação na frase ou na oração na voz passiva? O professor. O professor deu a aula, então fica na voz passiva. A aula foi dada pelo professor. Geralmente aparece essas duas preposições, pela ou pelas, singular ou plural. Muito raramente um por, mas aparece, ok? Então, por hoje só e tudo ok. Então, tudo ok, está tudo ok, fica combinado. Na próxima aula a gente reforça esse assunto, porque é um assunto muito importante. Vocês pratiquem, que vai certo, dá certo, com certeza.